Olá, hoje nós vamos falar sobre gestão da produção e padronização de processo com a metodologia PROPAN. Falar da área de produção dentro do segmento de panificação de alimentação é extremamente importante quando se entende que 80% da margem de contribuição para a formação do lucro do negócio de panificação vem do setor de produção. Então, daí a importância da gente ter uma boa gestão nesse setor, ou seja, gerenciar de forma eficiente os processos para que tenha resultado. Dentro desse contexto, nós temos uma série de ferramentas e uma série de considerações a serem feitas para que o setor de produção seja bem gerenciado. Quando a gente começa a ter um olhar estratégico para o setor de produção, o setor de produção é onde você personaliza o ponto de venda, onde o cliente ele identifica aquela marca daquele ponto de venda, aqueles produtos. Então, é fundamental ter uma boa gestão para que tenha qualidade de produtos, para que os serviços sejam realizados com muita eficiência. Daí, a gente precisa compreender o que precisa, quais são os pontos fundamentais para que a produção seja bem administrada. Então, nós vamos tratar aqui nesse conteúdo, nesse módulo, cada passo para que se tenha uma boa gestão na produção, ou seja, o gerenciamento da produção. Dentro de todos os aspectos, dentro desse gerenciamento da produção, nós podemos, inicialmente, quando você vai fazer uma boa gestão da produção, é importante entender quais são os pontos de restrição, quais são os estrangulamentos no processo. Então, dentro dessa análise, você tem que verificar qual a estrutura de equipamento que está à disposição dentro desse processo, a mão de obra, o ambiente onde esse processo está inserido, o layout, os métodos utilizados e a matéria-prima. Quando a gente fala das máquinas, é onde você vai analisar os pontos de restrição. O que é um ponto de restrição num processo de produção? É como se você tiver num carro que anda um carro esporte que anda 300 km por hora, atrás de um caminhão numa estrada que não tem como ultrapassar, e esse caminhão está andando a 30 km por hora. Não adianta você estar num carro esporte que pode chegar a 300, que na sua frente tem um carro que está andando a 30, qual vai ser a velocidade do seu carro? 30 km por hora. Então, dentro do setor de produção, nós temos vários pontos de estrangulamento. Os equipamentos, a gente tem fornos, amassadeiras, utensílios. Então, dentro desses equipamentos, é importante verificar quais são os pontos de restrição, onde a produção para. Então, muitas vezes você tem equipamento e não tem utensílio. Muitas vezes você tem forno e não tem utensílio. Outra hora você tem a maceira, mas o forno não cabe, não tem como você ter várias fornadas. Então, dentro desse contexto, o primeiro que é analisado é os equipamentos. Quantas horas você tem disponível? E aí o ponto de estrangulamento clássico que a gente analisa, no caso específico da panificação, são os fornos, ou seja, a capacidade de produção é medida pela capacidade dos fornos. Qual a variedade de produto e qual a quantidade de produto você pode assar. Mas num processo de panificação onde você usa o congelamento, o túnel de congelamento, o ultracongelador, é um ponto de restrição. Um outro ponto relevante que precisa ser analisado é a mão de obra. Se você tem mão de obra qualificada, então você pode explorar processos mais elaborados, processos que precisam de uma pessoa altamente qualificada. Se você não tem, e você vai precisar de utilizar processos mais simples em função de ter uma mão de obra menos qualificada. Na panificação é como você decidir se vai usar ou não uma pré-mistura, onde o processo já vem todo previamente definido e já vem simplificado, então com isso você consegue trabalhar com mão de obra menos qualificada. A outra questão importante é o meio ambiente, ou seja, analisar melhor o layout, o fluxo de trabalho, que aí é esse ambiente, que muitas empresas acabam não analisando isso com a devido cuidado, e isso gera uma série de transtornos no processo de produção. Definir e analisar também qual o processo vai ser utilizado. No caso dos pães, se vai ter intervalos no processo de fabricação, que é o processo de fermentação, que os padeiros chamam carinhosamente de esponja, e aí dentro desse contexto, a gente precisa analisar se vai ser um processo direto, se vai ser um processo de esponja, se vai ter muitas etapas. Então, tem produtos que têm muitas fases no processo de fabricação, e aí é importante entender quais são esses processos. E, por último, entender que algumas matérias-primas são estratégicas e elas aqui permitem ter um produto final de boa qualidade. É o caso da farinha para o pão,
é o caso do chocolate na área de confeitaria, muitas vezes um leite condensado, no caso um reforçador para a parte de panificação. São ingredientes que têm um peso muito grande na qualidade final do produto. Então, dentro desse contexto, buscar essas informações é o que garante um bom planejamento da produção. Esse é o primeiro passo. A partir daí, entender o fluxo de trabalho. Onde a produção começa, onde a produção passa, quais são esses pontos de estrangulamento, e aí vai da separação dos ingredientes, da pré-pesagem dos ingredientes, a manipulação, ao processo de fabricação, até chegar no ponto de venda. Então, aqui nós temos nas lâminas vários exemplos de fluxo de operação, fluxo de trabalho, que demonstra quando você está analisando quais são os passos para fabricar determinados produtos ou grupos de produtos até chegar a ponto final de venda, né?